Olá! Mais uma live de estudo do nosso livro Por que o Amor é Importante. Eu sempre começo mostrando o livro, gente, porque daí a capa lá da live fica fácil de todo mundo achar no meu feed, né? No Instagram e também no meu YouTube. Tem todas as lives lá, todas as aulas lá, numa playlist bem organizadinha, quem quiser assistir todas. Tem muita gente me procurando, grávida, gestante, pensando em ter filho, porque esse livro é incrível para a gente estudar sobre os impactos, né, das nossas ações desde a gestação. E acho que começar a lidar com isso com consciência já antes é com certeza o melhor caminho, né? Hoje eu vou tomar um cafezinho. Como hoje eu tenho um evento na hora do almoço, eu não vou dar mamar pra Aurora quando ela chegar, então eu já posso tomar mais um cafezinho preto, sem me preocupar em atrapalhar o sono dela. Enquanto o pessoal vai chegando, hoje é o nosso 17º encontro, né, de estudo. Quem ainda não assistiu os anteriores, não tem problema. Cada encontro que a gente faz aqui tem informações riquíssimas que não prejudica você não ter assistido os anteriores. A única coisa é que quando você assiste um, você tem muita vontade de ver os anteriores, né? Então é bem importante que vocês venham sempre que puderem, mesmo que tenham perdido alguma aula que ficou lá pra trás, tá bom? Enquanto vocês vão chegando, eu vou tomando meu café. Se você tá assistindo aí no YouTube ou depois no Instagram, podem passar um pouquinho. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Oi, Sá, tudo bem? Oi, Milena. A Milena entrou e continuou por aqui. Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos conversar mais um encontro, então, sobre esse livro, tá? Gente, a gente já tá acabando a primeira parte. Esse livro, né, vocês já estão me acompanhando aí, quem tá assistindo no YouTube gravado, quem tá assistindo no Instagram depois. A gente tá fazendo esse estudo já faz algum tempo, nós já estamos agora no 17º encontro. Deixa eu ver se é isso mesmo, antes que eu estrague tudo, que eu já tive que cadastrar 2 encontros 14, eu acho. Mas tá tudo certinho lá. Então, hoje nós vamos fazer a conclusão da primeira parte, tá? E aí a segunda parte do livro é sobre bases trêmulas e suas consequências. Então a gente vai entender muito de nós, né? Porque a educação tradicional, ela criou bases trêmulas, sem a gente entender por quê. Porque, na verdade, o que se sabia, o que se achava, o que se tinha de conhecimento, era a ideia de você empurrar uma independência o quanto antes. Achava-se que isso criava um ser fortalecido, né? Uma base forte. E, na verdade, é ao contrário, né? Quanto mais a gente deixar a criança ser dependente, quanto mais a gente alimentar a sua certeza de que ela tá segura, de que tudo que ela precisa o mundo tem para dar, né? Que ela é merecedora, de que ela pode ficar tranquila, que ela é um ser íntegro, que é possível de ter todas as suas necessidades atendidas. Eu tava pensando nisso hoje quando eu tava tomando banho. Quem aqui, gente, podem me escrever depois do gravado, também me escrevam se fez sentido pra vocês. Quem aqui parece que sempre que as coisas estão dando certo na vida, alguma coisa de errado acontece? Sabe assim, tá tudo indo bem, você já pensa, vai acontecer alguma coisa errada. Ixi, acho que não tem alguma coisa me diz, né? Ou então assim, nossa, vai sair de férias, comprou aquela viagem que tá esperando, deu tudo certo, de repente fica doente. Né? Ou então se auto-boicota de algum jeito. Fica com a autoestima tão baixa de que alguma coisa vai dar errado e ela mesma comete um erro assim que você fala, meu Deus, eu nunca errei isso, como é que eu pude errar isso agora? Né? Como é que eu pude me dar um branco nessa situação? Como é que eu pude... Então, assim, tudo isso vem dessas bases trêmulas. Porque quem aqui ouvia que você não pode ter tudo que você quer? Desde pequenininho, né? Principalmente na infância. Aconteceu alguma coisa e falava, filha, você não pode ter tudo que você quer. Quem ouvia isso? Eu já contei aqui uma experiência uma vez, que a gente tava saindo da casa da minha sogra, e a Martina falou, mamãe, eu não dei tchau pra vovó. E daí o Dinho falou, pera filha, papai volta. A gente tinha dado uma quadra, ele entrou numa garagem, deu ré pra voltar, pra ela dar tchau pra vovó. E aí o Joaquim na hora falou, mamãe, não volta não, senão ela vai aprender que ela pode ter tudo que ela quer. E aquilo me acendeu uma luz vermelha, assim, atenção, da onde veio isso? Eu falei, filho, e por que ela não pode ter tudo que ela quer? Aí ele ficou me olhando e falou, porque a gente não pode ter tudo que a gente quer. Eu falei, por quê? Aí ele não sabia explicar. Aí eu falei, filho, a gente pode ter tudo que a gente quer, sim. Desde que a gente não passe por cima de ninguém.
a gente não seja injusto, a gente não seja agressivo, a gente não seja violento. Sempre que dá, a gente pode ter tudo que a gente quer. Quando pode, a gente pode ter tudo que a gente quer. Então, essas frases, elas vão ficando tão enraigadas dentro da gente, enraizadas, que quando a gente se vê tendo tudo que a gente quer, a gente mesmo se boicota de algum jeito. A gente mesmo escorrega, a gente mesmo fica doente, nossa imunidade baixa, a gente fica desconfiado, começa a pisar em ovos em vez de ir com confiança, de fazer as coisas acontecerem. Porque a gente vai criando essas crenças. Esse mundo que as pessoas não podem ter tudo que a gente quer foi criado por nós. Esse mundo da escassez, né? Ixi, pra eu dormir, o meu filho tem que abrir mão da necessidade dele. Pra ele dormir, eu preciso abrir mão da minha necessidade. E é sempre assim, a gente acredita que um tem que abrir mão pra atender o outro. Porque foi assim que a gente foi ensinado, né? Foi assim que a gente fez. Para os nossos pais poderem ter vidas deles, a gente tinha que abrir mão das nossas necessidades, ficar quietinho, não chorar, não gritar, não demonstrar dor, não demonstrar saudade. Então, é bem importante a gente percebendo isso, de que a gente hoje, né, é resultado sim dessas primeiras crenças, primeiras sinapses desde a gestação. E aí nós temos hoje a capacidade, enquanto adultos, de mudar isso, né? Nós temos que assumir essa rédea e mudar. Mas então vamos olhar essa conclusão da primeira parte, tá? Vamos ler juntos isso aí. Agora o pessoal já chegou. Oi, mamãe! Minha mãe também chegou aí. A Bianca tá em todas aqui com a gente, né, Bianca? Que bom que você tá conseguindo. Você conseguiu assistir os anteriores lá no YouTube? Elis, Bel, sejam bem-vindos, gente. Vamos lá. Conclusão, parte 1. Esta parte do livro determinou a base científica para a compreensão da primeira infância como um momento crucial para o desenvolvimento emocional. Nenhum dos sistemas básicos... Ah, a Bianca tá na aula 12 pelo YouTube. Ai, que gostoso. Nossa, eu recebi muitos feedbacks dessa aula 12, Bianca. Depois você me diz o que você achou também. Mas muitos mesmo. Muitas pessoas vieram na aula 12 me falar, sabe? Ela foi uma aula que eu acho que teve bastante informação. Ah, manda acompanhar. Botei o neném pra dormir e vim correndo. Legal. Próxima vez, deixa eu tentar ele amarrado com você no sling. Pra assistir junto. Ele já vai ouvindo ali. E sentindo no seu coração, né? Nenhum desses sistemas básicos que controlam as emoções, o nosso sistema de resposta ao estresse, a capacidade de resposta dos nossos neurotransmissores, as vias neurais que codificam nosso entendimento implícito de como os relacionamentos íntimos atuam, está ativo no momento do nascimento. Entenderam? Eu vou ler de novo, gente. No momento do nascimento, nenhum dos sistemas básicos que controlam as emoções está ativo, que são eles: o sistema de resposta ao estresse, a capacidade de resposta de nossos neurotransmissores, ou seja, os hormônios, as vias neurais que codificam o nosso entendimento implícito de como os relacionamentos íntimos atuam, tá? Nenhum desses sistemas básicos que controlam as nossas emoções está ativo no momento do nascimento. Nem o córtex pré-frontal do cérebro está desenvolvido. Então, não tem como termos filhos Darth Vaders, não tem como a gente ter filhos manipuladores, malignos, que estão ali fazendo de tudo para nos controlar. Não tem, porque isso está na parte que pensa, na parte que raciocina, na parte que elabora, que planeja, que entende de presente, passado e futuro, que tem noção, né, de temporalidade, de causa e consequência. E isso não está pronto, o cérebro não está desenvolvido nessa parte, tá? Contudo, todos esses sistemas irão se desenvolver rapidamente nos primeiros 2 anos de vida, formando a base de nosso manejo emocional para a vida. Embora as experiências posteriores elaborem nossas crenças, nossas respostas e aumentem o repertório, o caminho que é trilhado no início da vida tende a levar cada um de nós em uma determinada direção que segue a sua própria dinâmica. Quanto mais tempo permanecemos em um caminho específico, mais difícil se torna escolher outro e mais difícil se torna refazer nossos passos. Por isso que a gente fala, gente, claro que depois de adulto a gente pode mudar, mas o registro mais profundo que está gravado são das nossas primeiras impressões, desde a gestação até os primeiras horas, né, primeiros anos de vida, tá? Se a gente ficou 1 ano vivendo naquilo, depois é muito mais difícil da gente mudar. Porque, gente, foi só 1 ano, mas para a criança que tem 1 ano, foi a vida inteira. Para a criança que tem 2 anos, foi metade da vida dela. Se ela ficou 1 ano vivendo naquela situação, inconsciente dos pais, né?
de não atender as necessidades da criança, de deixar ela chorando, de achar que é manha, de achar que é birra, de achar que tem que colocar limite, né? O limite no sentido de barreira e não limite no sentido de orientação. Aqui não pode pôr a mãozinha, filho, mas aqui pode, porque a necessidade de exploração dele é muito gigantesca, a curiosidade. Oi, Bárbara! Que gostoso que você chegou. Então, bem importante que a gente vá percebendo que quanto mais tempo a criança ficou ali, mais difícil é de mudar, tá? Ai, gente, de vez em quando, né, eu não consegui, eu fui agressiva, eu fui limitante, eu fui... Ok, a gente tá falando de processos, né, contínuos, que vai criando esses registros e vai fortalecendo que esse é o caminho do meu cérebro, né, do mapa de mundo, esse é o caminho, eu não sou importante, eu não posso explorar, eu não posso seguir minhas necessidades, eu não posso sentir essa raiva, eu não posso sentir, só que eu sinto, a emoção vem, não é? Não passa pelo racional, né, e daí que se eu não posso e sinto, eu tô errada, e minha autoestima vai sendo minada e assim por diante. Aqui ele fala assim: todos os sistemas irão se desenvolver rapidamente nos primeiros 2 anos de vida. Os sistemas, tá, gente? O neocórtex, o cérebro como um todo, ele termina de se formar depois dos 20 e poucos anos. 25, 26, 21, 22. Cada um tem ainda, nós não temos uma data determinada, né? Várias pesquisas mostram idades diferentes, mas é sempre depois dos 20 e poucos anos. Como tem algumas coisas que já perceberam que é só depois dos 25, eu prefiro deixar lá os 25 como... né? E já como não é uma data fixa, cada cérebro é um cérebro, vamos pro 26, 25, 26. E aí a gente espera menos, né? Cobra menos, uma expectativa mais real, né? Achar que com 20 e poucos anos o adulto já tá pronto, já é um adulto pronto para conseguir com tranquilidade lidar com seus impulsos, com as suas vontades e ter o raciocínio equilibrado, o emocional equilibrado. E mesmo depois dos 25, 26 anos, ele só terá tudo isso se ele for ensinado desde pequenininho a trilhar esses caminhos. Ou seja, a maioria de nós, por mais que tenha o cérebro pronto, não tem essas habilidades, essa inteligência emocional. Não desenvolveu, porque a gente foi aprendendo a calar as nossas emoções, a calar as nossas necessidades para atender as necessidades dos adultos, que era o caminho conhecido, né? Que era o caminho conhecido. Oi, Mari! Sejam bem-vindas, gente. Gente, eu queria dar oi pra todo mundo, tá? Mas eu tô dando oi pra quem tá me dando oi aqui, porque são pessoas que acompanham, né, há mais tempo, tá sempre dando oi, mas todos vocês sintam-se muito bem-vindos, tá? Fiquem à vontade pra entrar aqui e estudar com a gente, que é riquíssimo. Pesquisas agora deixam bem claro que esses sistemas biológicos envolvidos no manejo da vida emocional estão sujeitos a influências sociais, particularmente as influências que estão presentes no momento em que esses sistemas biológicos estão se desenvolvendo mais rapidamente. Por que a relação com os pais é a mais importante no desenvolvimento do ser humano? Porque quando o cérebro e esses sistemas estão se desenvolvendo, é nessas relações que eu estou, né? Se não for os pais, com aquele cuidador primário. Ah, você tem que ser a mãe biológica? Não é que tem que ser ninguém, gente. Não tem que ser mãe biológica, não tem que ser o pai biológico, não tem que ser a avó, tem que ser... É o cuidador primário. Por que a mãe biológica tem muito mais influência? Porque ele já está em contato com essa mãe desde a gestação. Nesse sentido, que é mais fácil para o bebê se vincular com essa mãe biológica. Porque já conhece a avó, já conhece os sentimentos dela, as emoções, os ritmos dela, né? Os ritmos biológicos dela, seus barulhos internos, externos, mentais e assim por diante. Por isso que é mais fácil para o bebê. O que ele busca desde o nascimento é esse contato com a mãe biológica. Mas não é fatídico. Se não tem o contato com essa mãe biológica, se a criança foi adotada depois de 3, 4, 5, 12 anos, ainda é possível criar novas bases de apego seguro. Precisa muito mais esforço, provavelmente. Depende também da pessoa que tá, né, ali naquele lugar. Se pra ela não é difícil, se ela tem um histórico de apego seguro, pra ela não vai ser difícil acolher tudo que aquela criança trouxer do seu histórico de construção desses sistemas, né? Se é um sistema que já foi construído em cima de hostilidade, de que o mundo é perigoso, de violência, de ter suas necessidades caladas, né? Que é o caso da grande maioria das crianças que estão para adoção, porque vem muitas vezes desse contexto. E é interessante a gente pensar, gente, que não é a falta da mãe que causa problemas, e sim a qualidade da presença.
Porque tem muitas mães que estão presentes e mesmo assim a criança tem os mesmos sintomas das crianças que não têm mães presentes. Isso é bem importante da gente lembrar. Estava aqui num capítulo do livro sobre isso. Essa frase é muito legal. Não é a falta da mãe que predispõe a um problema de desenvolvimento dessa criança, e sim a qualidade da presença dessa mãe ou desse cuidador primário. Porque eu posso estar lá 24 horas por dia com esse bebê e não estar ao mesmo tempo, né? E eu posso estar 1 hora por dia e estar, e trazer o que esse bebê precisa, né? E dar o que ele precisa. Pode não ser eu, pode ser outro cuidador no resto do tempo, que também atende às suas necessidades com responsividade, necessidades emocionais. Então, tudo isso predispõe, né? É tudo isso que influencia nesse desenvolvimento emocional, neurológico, bioquímico. E isso, gente, é muito importante, que aqui ficou muito claro. Nesse estudo ficou muito claro, estudo neurocientífico, né? Que nada é só emocional, nada é só psicológico, tudo é bioquímico. O medo, a solidão, a angústia, tudo produz processos bioquímicos no nosso organismo e vira fisiológico, é bioquímico, é físico, né? Isso aí é psicológico. Não existe só psicológico, ele é tudo. Nós somos seres integrais, né? Nós estamos sempre funcionando com tudo ao mesmo tempo, tá? Não é frescura nunca, tá? Olha lá. Eles se desenvolverão e funcionarão melhor ou pior, dependendo da natureza dessas primeiras experiências sociais. Quem chegou depois, gente, nós estamos na conclusão da parte 1, tá? Do livro. Então, eles se desenvolverão, esses sistemas, né? Se desenvolverão e funcionarão melhor ou pior, dependendo da natureza dessas primeiras experiências sociais. Tenho argumentado que a razão pela qual nossas respostas biológicas são tão permeadas por influências sociais é para possibilitar que nos adaptemos mais precisamente às circunstâncias únicas em que cada um de nós se encontra. Olha que legal, gente. Se nosso cérebro já viesse pronto, se ele já nascesse com tudo pronto, ou seja, nessa situação libera cortisol, nessa situação libera adrenalina, nessa situação libera serotonina, nessa situação libera dopamina, tudo direitinho. E a gente, cada um nasce num ambiente completamente diferente. Provavelmente nós não sobreviveríamos. O nosso cérebro não vem pronto para ele poder se desenvolver de acordo com o que o ambiente precisa dele para sobreviver. Olha que legal, que inteligente que é, né? Então, se eu vivo num ambiente onde eu preciso estar o tempo todo hipervigilante para sobreviver, é esse basal que o meu organismo, meu cérebro vai desenvolver, vai construir para eu conseguir sobreviver. Se eu nasço num ambiente seguro, tranquilo, onde minhas necessidades são atendidas, onde eu estou sendo ensinado a lidar com as minhas emoções, olha, isso que você está sentindo é medo, tá tudo bem, a mamãe tá aqui, é normal sentir medo, que bom que você me chamou, né, porque o medo serve para isso mesmo, para mostrar, para chamar a segurança, para ir em busca dessa segurança, e hoje eu sou a sua segurança. Olha, o que você está sentindo é fome, tá tudo bem, a mamãe vai te dar comidinha, ó, isso aqui é comida, isso é leitinho, né, é assim que você vai se alimentar, isso que você está sentindo é necessidade de presença, a mamãe tá aqui. O corpo vai se adaptando e construindo. É assim que eu reajo. Quando realmente tem perigo, eu reajo isso. Quando não tem, eu reajo isso. O mundo é seguro, eu posso ficar tranquilo. Eu posso ficar com o meu nível basal bem equilibrado de produções hormonais, porque tá tudo bem. Eu vou entendendo o que realmente é perigoso, o que não é perigoso. Eu vou entendendo o que realmente precisa de mais, colocar mais a minha força, a minha raiva. Olha, a raiva serve pra demonstrar pra você que alguém tá passando o seu limite de sobrevivência. Mas isso que aconteceu aqui, ela pegou o seu brinquedo, ela ultrapassou o seu limite, você tá certo de colocar o limite, então você vai dizer pra ela, não, esse é meu, mas você segura sua mãozinha, bate a mãozinha aqui, no chão, bate o pé no chão, dá um soco no ar se precisar, mas a gente não machuca as pessoas, a gente não machuca o ambiente. E aí você vai entender, não, mas peraí, se ela vier pra cima de você, você pode sim segurá-la. Ok, eu não machuco as pessoas, mas eu posso dar o meu limite mesmo físico. Eu vou entendendo onde colocar cada produção de hormônio em cada lugar, eu vou criando relações, eu vou criando uma sociedade, gente. Imagine se todos tivessem sido educados assim. Uma sociedade que está o tempo todo num nível basal de produção hormonal totalmente equilibrado, com todas as suas reações hormonais e
fisiológicas equilibradas de acordo com a necessidade de produção a partir das suas emoções de sobrevivência que já foram educadas também a serem vistas, olhadas, consideradas e orientadas em onde colocar cada uma dessas emoções. Então é isso. O cérebro vem como se fosse se desenvolvendo a partir do que ele precisa para sobreviver em cada ambiente. Essa é a inteligência da natureza, né? Se ele viesse pronto, nós não sobreviveríamos. Faz sentido para vocês? Se vivemos em um ambiente altamente perigoso, pode ser essencial para a nossa sobrevivência que tenhamos uma resposta sensível ao estresse. Se temos pais hostis, faz sentido aprender instintivamente a manter uma distância palpável. No entanto, o indivíduo que é assim programado na primeira infância pode considerar essas tendências uma desvantagem posteriormente na vida, quando as circunstâncias melhorarem. Essas tendências podem até mesmo tornar-se uma fonte de algum tipo de psicopatologia na idade adulta, que é o que vou descrever agora na parte 2. Oi, Lid, seja bem-vindo, oi, Val. Gente, olha que lindo que foi essa parte 1. Essa parte 1 do livro é maravilhosa. A Lídia entrou aqui, eu fiquei super feliz, porque né, a gente está indicando para todo mundo essa leitura desse livro antes de ser mãe, né? E assim, já sou mãe, já tenho filho de 1, já tenho filho de 2, já filho de... Esses dias me procurou uma mãe com um filho adolescente e falou: ai, Alce, não adianta mais eu ter acesso a isso, meu filho já é adolescente. E eu disse: não, adianta muito. Agora que você teve acesso a isso, estude. Porque você vai entender o comportamento da adolescência, desse filho adolescente nessa adolescência. A adolescência é uma resposta desses registros lá de trás. Então, como que esses registros acontecem? Entenda. Ai, Alce, eu tô pensando em adotar. Eu até falei um pouquinho sobre isso com vocês. E uma família de amigos veio dizer que tá na fila de adoção. Eu fiquei muito feliz e veio falar: ai, Alce, talvez eu precise um pouco de ajuda nesse olhar. Eu falei: nossa, eu fico muito feliz de pais que estão pensando em adotar também procurar essas informações. E na verdade, todo e qualquer adulto que lida com crianças ou vai lidar com crianças, é importante ter essas informações. Porque a gente entender desses padrões, a gente entender que a criança não faz porque quer, a gente entender que esses comportamentos são sempre respostas a algum padrão que foi construído, são sempre respostas a esses caminhos que o cérebro foi encontrando de sobrevivência, ele não veio pronto. Sim, tem uma genética? Claro que tem uma genética. Sim, a gestação influencia? Claro que influencia. Tudo influencia, mas são as relações que fortalecem um caminho ou outro. A epigenética já mostra que por mais que a gente tenha milhares de genes que condicionam alguma situação, seja depressão, seja doenças mais físicas, né? Sei lá, um câncer, seja esquizofrenia, seja qualquer tipo, né, de predisposição genética, esses genes vão ser ativados ou não pela epigenética, ou seja, pelo que eu faço com eles, com o que eu faço com o meu organismo, né? O ambiente em que eu estou vivendo, como eu estou me alimentando, como eu estou me cuidando, como esse ambiente predispõe ou não ativar esses genes, né? E tudo isso é bioquímico, tá? Isso tudo não é frescura, não é, isso é coisa só psicológica. Eu já falei e não vou ficar repetindo. Já repeti também 1000 vezes. Tudo bem, gente? Pai de gêmeas de 6 anos, pode ler o livro também? Por favor, leia! Nossa, que demais, gente! Gêmeas é um desafio interessantíssimo, né? Eu não tenho essa experiência de gêmeos, mas já atendi algumas famílias com gêmeos e é uma experiência interessantíssima, porque por mais que tenha a mesma idade, tenha passado pelas mesmas situações, cada uma pode estar registrando coisas diferentes. E a gente respeitar isso, né? E aprender a lidar com isso. Vamos lá? Então, vamos para a parte 2. Bases trêmulas e suas consequências. Gente, comprem o livro, tá? Ai, obrigada, Mari. Então, hoje eu vou fazer uma palestra num evento na hora do almoço. Eu até tava falando, eu tô tomando café preto hoje, porque eu não vou dar mamar pra Aurora, pra ela dormir depois do almoço. Então eu me arrumei, porque eu vou sair daqui direto pra palestra. E tem um filtro aí também, lógico, né, que esconde as olheiras e a pele, etc. Vamos lá. Estamos olhando para as bases da alma humana.
Esses desenvolvimentos que são tão essenciais quanto a fundação de uma casa e igualmente invisíveis quando está tudo bem. Lindo, né? Vou ler de novo. Estamos olhando para as bases da alma humana, esses desenvolvimentos que são tão essenciais quanto a fundação de uma casa e igualmente invisíveis quando está tudo bem. A segunda parte do livro analisa em mais pormenores as ligações entre os vários transtornos adultos e suas raízes na primeira infância. O que acontece com os bebês que têm uma primeira infância difícil? Como isso afeta a sua vida adulta? Vou explorar como uma resposta sensível ao estresse ou uma dificuldade em regular as emoções, junto com um apego inseguro em relação aos outros, pode tornar os indivíduos vulneráveis a diversas psicopatologias. Isso não quer dizer que estes causem psicopatologias, mas simplesmente que a probabilidade de encontrar soluções disfuncionais aos dilemas emocionais é aumentada. Há muitos caminhos bem trilhados para o sofrimento. As pessoas podem escolher comer muito ou pouco, beber álcool demais, reagir a outras pessoas sem pensar, deixar de ter empatia pelos outros, ficar doente, fazer exigências emocionais irracionais, tornar-se deprimidas, atacar fisicamente os outros e assim por diante. Em grande parte, em razão de sua capacidade de gerenciar seus próprios sentimentos, tem sido debilitada por sistemas de emoção precariamente desenvolvidos. Enquanto algumas pessoas se enquadrem em alguma tipologia pura e outras possam parecer ter passado ilesas, acredito que cada percurso será algum tipo de solução para os dilemas impostos pelas circunstâncias únicas de um indivíduo. O comportamento emocional sempre é uma resposta a outras pessoas. O comportamento emocional sempre é uma resposta a outras pessoas. Mesmo aquelas que parecem ter encontrado alguns recursos internos notáveis e assim ter recuperado seu equilíbrio emocional ou desenvolvido inteligência emocional, entre aspas, terão feito isso no contexto de oportunidades específicas de relacionamento, uma vez que essa inteligência é aprendida com os outros e pelos outros. Olha que legal! Essa semana uma pessoa comentou num vídeo que eu postei, dizendo que não concordava, que achava que a gente tinha sim que ensinar a criança a ser independente desde que nasceu, que tinha que sim deixar ela dormir sozinha no berço dela, na cama dela, que tinha que sim deixar ela ir sozinha desde o bebezinho pra tudo, porque ela tem que ser forte, fortalecida e aprender. E aí ela contou a história dela. Achei super legal. Primeiro que eu agradeci ela por responder de uma forma tão respeitosa, discordando, eu acho isso lindo. Eu tenho aprendido cada vez mais a discordar e gostar que as pessoas discordem de mim, porque antes quando eu discordava eu já ficava, ai meu Deus do céu, será que, desagradei, ai será que eu fiz alguma coisa errada, ai será que eu falei de algum jeito, ai será que, sabe? Então foi super legal. E ela contou a história dela, de que ela teve uma infância muito difícil, né? Ela contou várias questões e disse que hoje ela é muito fortalecida, que ela se fortaleceu, né? Que ela tem um equilíbrio emocional bom, que ela tem várias questões positivas. E eu parabenizei ela por ter encontrado esse caminho, né? Que é o que diz aqui. Mesmo a pessoa que que encontrou esse caminho, esse equilíbrio emocional, esse desenvolvimento de habilidades sociais, etc., fez isso na relação com outras pessoas. Então, em algum lugar, ela encontrou pessoas que ajudaram ela a desenvolver essas habilidades, né? Pode não ter sido lá seu pai e sua mãe, pode, mas ela conseguiu de alguma forma. E isso sim tem a ver também com a sua predisposição do indivíduo que ela já veio, né? Então, dos temperamentos que ela veio, da sua genética, da sua herança transgeracional e assim por diante. Quem acredita em reencarnação desse espírito que já é milenar, né? Agora, como essa vida, como esse lugar, né, de hoje, do presente, está também impactando nessa transformação, né? Nessa persona, essa personalidade está sendo construída agora, desde a gestação, e mesmo que venha com as outras influências, é muito forte essas primeiras impressões, né? E como ela pode ir trazendo isso. Então é sempre na relação com os outros, tá? Com as outras pessoas. No entanto, é difícil mapear esses percursos na vida emocional adulta com total confiança, porque muitas vezes se sobrepõem. Os jovens antissociais podem também ter uma tendência à depressão. A pessoa vulnerável a doenças psicossomáticas pode ter explosões de raiva. O que todos têm em comum é uma subjacente falta de autoestima, que por sua vez pode se manifestar de maneiras diferentes. Embora aqueles cujas profissões envolvem cuidar de outras pessoas possam tomar isso como uma obviedade, a noção de que a baixa autoestima
é a raiz de muitas doenças, é condenada em alguns setores. Periodicamente, é moda que os jornalistas ridicularizem qualquer assunto de autoestima como sendo confuso e não científico, fornecendo uma licença para a autoindulgência ou lamentações liberais. Assim, talvez seja necessário defender esses conceitos. Aqueles que têm uma confiança básica em lidar com o mundo e se relacionar com os outros, muitas vezes assumem que todos sintam o mesmo. Mas, infelizmente, isso está longe de ser verdade. Uma grande quantidade de pessoas não experimenta uma primeira infância que forneça a base para tal confiança. Uma indicação da grande quantidade de pessoas que não conseguem esse começo de vida é fornecida pela pesquisa sobre crianças com apego inseguro. Essa pesquisa encontrou consistentemente que na estimativa mais conservadora, pelo menos 35% das crianças são inseguras em uma variedade de culturas. Tem a citação da pesquisa aqui. Trata-se de uma parcela muito grande da população. No entanto, o apego inseguro em si não é uma condição patológica, só indica algo em relação à dificuldade que essas pessoas têm de gerenciar bem seus sentimentos. Como eu já sugeri, o apego inseguro tende a vir de pais que têm dificuldade para responder adequadamente a seus bebês, por uma variedade de razões. Isso ocorre principalmente porque eles têm suas próprias dificuldades em regular os sentimentos que são passados para seus filhos. Os próprios pais não tiveram suas necessidades de bebê atendidas e, por isso, são incapazes de proporcionar isso aos seus filhos. A situação é como um prisma em que você pode olhar de muitos ângulos para a mesma coisa. Se você focar nos pais, no bebê ou no adulto com problemas de saúde mental, o problema central permanece o mesmo: o bebê inseguro dentro dele. É muito desagradável para a maioria dos adultos pensar no bebê dentro de si, como muitas piadas sobre a criança dentro de nós atestam. É muito desagradável para a maioria dos pais pensar no bebê dentro de si, como muitas piadas sobre a criança dentro de nós atestam. Todos nós nos orgulhamos de nossas competências sociais, práticas e acadêmicas, nossa independência e nosso estado adulto. Mas aqueles cujo trabalho ou cuja família os põe em contato com populações deprimidas, mentalmente enfermas ou criminosos, tomarão ciência de que existem pessoas para quem estar emocionalmente equilibrado é mais uma luta. Assim, uma desvantagem interior invisível que opera nos níveis psicológicos e fisiológicos. No passado, isso era entendido em termos de falhas de caráter ou composição genética, mas agora precisamos levar a sério a substancial contribuição das primeiras experiências. Descrevi na parte 1 os caminhos pelos quais as relações iniciais podem afetar as respostas fisiológicas do indivíduo. Distorção na resposta ao estresse, nas redes neuronais e no funcionamento bioquímico, e as expectativas psicológicas de outros que são exercidas sobre a vida diária. Essas experiências iniciais estabelecem uma estrutura para a vida emocional. Se a estrutura é segura, confere ao indivíduo confiança na relação dos altos e baixos de sua vida emocional com o socorro dos outros quando necessário. Isso é uma capacidade tanto fisiológica quanto psicológica. Mas, se a estrutura estiver instável e insegura, então a pessoa vai achar que é muito mais difícil lidar eficazmente com o estresse e vai se sentir pouco confiante, quer para enfrentar a situação sozinha, quanto para confiar em outras pessoas para obter socorro. Essa confiança em si mesma e nos outros certamente é outro modo de descrever a autoestima. A autoestima não consiste só em pensar bem de si mesma no aspecto. Não, vou ler de novo, que essa frase é muito boa. E ler direito, né? A autoestima não consiste só em pensar bem de si mesmo no aspecto abstrato. É uma capacidade de responder aos desafios da vida. Que lindo, né? Tudo bem até aqui? Posso continuar? Ela está fazendo uma introdução, né? Sobre essa segunda parte que vai falar sobre as psicopatologias. Tem uma coisa bem interessante, um dado bem interessante que dizem que se a gente tiver 30% das nossas necessidades básicas atendidas, nós viramos adultos funcionais. Ou seja, adultos que de certa forma não demonstram psicopatologias, que conseguem funcionar na sociedade, né? Adultos disfuncionais são pessoas, ou pessoas disfuncionais em geral, são pessoas que de certa forma não funcionam bem na sociedade.
Então, rapidamente a gente consegue, né, identificar isso. Mas o preço que a gente paga muitas vezes para estar funcionando nessa sociedade é alto e só a gente sabe, né? Só a gente e às vezes a gente também não sabe, a gente só percebe fisicamente, desenvolvimento de doenças, de emoções, né, ali do dia a dia, de relações abusivas, seja o que for, né, que a gente aprende no dia a dia, desde pequenininho, a funcionar na sociedade, pagando um preço, né, quando a gente não tem essa educação emocional e consciente de como o nosso cérebro está se desenvolvendo. Adultos exigentes. Vamos começar? Vamos começar a olhar para essas questões, esses resultados dessas bases trêmulas da casa? Achei super legal, né? Então, a construção desses primeiros sistemas, desde quando o bebezinho está sendo gestado, esses sistemas neurológicos, bioquímicos, fisiológicos, é como se fosse a construção da base da casa, né? Das fundações da casa. Que enquanto tá tudo bem, a gente nunca vai perceber que ela existe. Mas que ela só é percebida quando tem alguma questão, né? Se a casa foi bem, a gente não vai nem pensar naquelas fundações. Ela tá funcionando tranquilamente. Agora, putz, tá tendo ali, aquele chão tá afundando, ou aquela parede, não sei o que. Opa, então deve ter algum problema na fundação. Então, bem interessante a gente pensar que a gente está construindo na primeira infância a fundação da casa, né? E que a grande maioria de nós, né, dessa sociedade hoje, tem uma casa com fundações trêmulas, não necessariamente para desenvolver psicopatologias, mas a grande maioria de nós tem algum tipo de psicopatologia, acredito eu. Mas, muitas vezes, para precisar de uma outra casa do lado para escorar, sabe? Putz, eu fico bem se tem alguém aqui me dizendo que tá tudo bem. Eu fico bem se tem alguém me dizendo que eu tô no caminho certo. Se o que eu faço é aplaudido, se o que eu faço é elogiado. Se eu tenho alguém dizendo que me ama o tempo todo. Se eu tenho alguém pra ser meu melhor amigo. Se eu tenho alguém pra... Se eu passo um dia sem ninguém falar comigo. Meu Deus, a pessoa não respondeu, a gente já se abala, já não sei o quê. Se a gente faz alguma coisa que não recebe elogio, a gente já fica, ai meu Deus, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Será que teve alguma coisa? Casas que precisam estar escorando em outras casas. Porque suas fundações, de certa forma, não estão bem fortalecidas, né? São, de certa forma, trêmulos. Adultos exigentes. Aqueles com falta de autoestima e de capacidade de se autorregular podem tornar-se adultos muito egocêntricos. Sem sistemas emocionais eficazes que tenham bons recursos, eles não são capazes de se comportar de modo flexível ou responder às necessidades dos outros. Eles tendem a ser bastante rígidos ou a tentar não precisar dos outros para nada ou necessitar muito dos outros. Como eles não tiveram experiência suficiente em serem bem cuidados e bem regulados, seu bebê original precisa permanecer ativo internamente. Na idade adulta, em alguns casos, isso pode ser experimentado como uma espécie de compulsão para conseguir que os outros atendam a essas necessidades. As pessoas que constantemente se apaixonam e se desencantam, que são viciadas em alimentos ou drogas de quaisquer tipo, que são viciados em trabalho ou que buscam infinitamente por serviços médicos ou sociais, estão em busca de algo ou alguém que regule seus sentimentos em todos os momentos. Na verdade, eles estão procurando pela boa época de bebê que ainda não tiveram. De celebridades promíscuas a ociosos dependentes da previdência social, essas pessoas frequentemente provocam irritação nos outros que desejam que elas cresçam. Mesmo os psicoterapeutas podem ter essa atitude com adultos definidos por eles como imaturos. No meu grupo de corrida, as pessoas de meia idade muitas vezes se sentem adolescentes e agem como se fossem um. Se você ouvisse o papo deles, nunca adivinharia suas idades. Muitas pessoas envelhecem sem crescer nem um pouco. Tem uma citação. O paradoxo é que essas pessoas precisam ter uma experiência satisfatória de dependência antes de poderem se tornar verdadeiramente independentes e amplamente autorreguladas. Olha que legal! O paradoxo é que essas pessoas precisam ter uma experiência satisfatória de dependência antes de poderem responder à insegurança com uma atitude... Não, peraí. Pulei uma linha. O paradoxo é que essas pessoas precisam ter uma experiência satisfatória de dependência antes de poderem se tornar verdadeiramente independentes e amplamente autorreguladas.
Contudo, isso parece contraintuitivo para muitos adultos, que respondem à insegurança com uma atitude punitiva, como se o fato de se tornarem mais maduros e autorregulados fosse uma questão de força de vontade. Muitos terapeutas, frustrados com o lento ritmo de mudança, tentaram ativar a força de vontade do paciente. Por exemplo, Neville Singleton, não sei falar o nome dele, fala sobre a escolha do doador da vida e dizer sim à vida como uma escolha que um paciente pode fazer. É muito desanimador quando os pacientes não conseguem progredir e parecem incapazes de fazer escolhas positivas. Pode ser difícil tolerar o comportamento dependente e autocentrado em adultos que devem ser capazes de reconhecer a inadequação de seu comportamento. Não é simplesmente uma questão de força de vontade. Mesmo que a força de vontade seja invocada para melhorar um comportamento, muitas vezes isso vem na forma de um falso self, que tenta viver de acordo com requisitos dos outros para agir de modo maduro. Infelizmente, você não pode querer ter empatia genuína pelos outros ou uma atitude solidária para com seus próprios sentimentos pelo resto da vida. Imitar essas posturas não é o mesmo que ter uma experiência interior com elas. Essas são capacidades que são internalizadas primeiramente experimentando-as. Ao ter relações com pessoas que respondem às suas necessidades, ajudam a regular seus sentimentos e não fazem exigências prematuras para que você gerencie mais do que você é capaz de gerenciar. Gente, que demais essa informação, né? A gente acha que ajudar uma pessoa a ser independente é tratá-la como independente. E aqui o que ela está dizendo é, ela precisa ter uma experiência satisfatória de que ela pode depender para ter coragem de independer. Resumindo, é isso. Se ela não teve isso na infância, que é isso, gente. Se a gente fica estimulando a criança a ser independente antes de ter vivido uma experiência de poder ser dependente, ela nunca vai conseguir ser independente. Porque é como se ela tivesse que lutar o tempo todo para ter certeza que alguém vai entender ela, porque ela não sabe se ela consegue sozinha. Então, quando a gente deixa ela ser dependente na fase que ela precisa ser dependente, eu preciso de alguém para dormir comigo. Tá tudo bem, você é uma criança, pode dormir com a mamãe e com o papai. Eu preciso de alguém para me dar colo, eu tô me sentindo insegura. Tá tudo bem, fica no colo o tempo que você precisar, que é a fase que o colo faz todo sentido para o seu desenvolvimento bioquímico, fisiológico. É isso, nós somos bebês, mamíferos de colo. Não, desde pequenininho, nasceu, já deixa no bercinho. Pelo amor de Deus, não deixa ele se acostumar no colo. Não é se acostumar, é dar o que o corpo precisa, o que o seu cérebro precisa. E aí, a gente vem nessa sociedade incentivando ao máximo você estimular seu filho a ser independente desde pequeno, sendo que é impossível, porque ele é dependente. Nós somos interdependentes e a criança principalmente é dependente. E aí lá no futuro ele vai passar pro resto da vida buscando essas experiências de dependência para algum dia se sentir realmente independente. E como ele não tem essa experiência, porque a gente acredita que a gente precisa tratar a criança como independente, tratar o adulto como independente. Ele é muito independente, tem que deixar ele ser independente. Por que ele continua sendo dependente? Porque a gente nunca deu uma relação satisfatória de dependência. Sempre é aquela relação insatisfatória. Dá, mas não dá, faz, mas não faz, mas critica, faz, mais briga, faz, mas super protege. Deixar ser dependente não é super proteger, tá? É ser responsivo, é atender às necessidades, não é permissividade, não é super proteção, é entender as necessidades e atender as necessidades. Então olha que interessante, gente. Essas são capacidades que são internalizadas primeiramente experienciando-as. Ao ter relações com pessoas que respondem às suas necessidades, ajudam a regular seus sentimentos e não fazem exigências prematuras para que você gerencie mais do que você é capaz de gerenciar. O sincronismo adequado é um aspecto essencial na parentalidade, bem como na comédia. Conseguir julgar quando o bebê ou uma criança tem a capacidade de gerenciar um pouco mais de autocontrole, Conseguir julgar quando o bebê ou uma criança tem a capacidade de gerenciar um pouco mais de autocontrole, ponderação ou independência não é algo que os livros sobre desenvolvimento da criança podem fornecer. O sincronismo de movimentos nas relações da vida é uma arte, não uma ciência. Olha que legal, gente.
Recebi essa segurança ao longo da vida adulta. Vejo as diferenças em minha própria maturidade emocional agora. Maravilhoso. Ai, Lid, obrigada por compartilhar. É isso. É exatamente isso. A gente pode ter isso na vida adulta, sim, né? Mas a gente pode facilitar isso para os nossos filhos, né? E sobre dar autonomia para a criança de acordo com suas capacidades? Exemplo, estimular, ajudar nas tarefas da casa, escolher a própria roupa, se vestir sozinha. Bianca, a gente não precisa dar, ela vai pedir, ela vai querer. Se a gente está sempre respondendo às suas necessidades, ela vai querer fazer sozinha e a gente vai estar lá só para apoiar. Acontece que a gente não quer, na verdade. Vou até parar por aqui, gente, porque... Ai, tá demais, né? Tem muita coisa maravilhosa aqui. Eu vou até ler essa última frase de novo, porque eu achei lindo. De que é uma arte, não uma ciência. Sobre quando a gente... Ela fala exatamente o que você perguntou, né? Entender que a criança já tem capacidade de gerenciar um pouco mais de autocontrole, de ponderação e de independência não é algo que os livros sobre desenvolvimento infantil da criança podem fornecer. E a gente procura, gente. No nosso audiocurso tem o que esperar de cada idade, mas isso não quer dizer que o seu filho está naquela idade e vai dar. Porque cada criança é uma criança, cada relação humana é uma relação humana e assim por diante. O sincronismo de movimentos nas relações da vida é uma arte e não uma ciência, tá? Então, isso aqui ficou para aula 18. A partir daqui. Então, Bianca, vamos lá. Estimular a autonomia, né? O que é autonomia, gente? Autonomia é algo que a criança faz por si só, tá? Então, a gente não estimula a autonomia, a gente deixa que ela venha. A criança quer autonomia desde que ela nasce. A criança quer isso, é da natureza. Ela quer fazer o que você faz, ela quer repetir o que você faz, ela quer fazer... Você é o maior estimulador dela, é você. O jeito que você age, o jeito que você faz, ela vai copiar. Então a criança lá, ela quer virar. Você não tem que estimular a criança a virar. A criança precisa estar num ambiente que ela sinta seguro e que é a sua voz, né? Ela tá ali viradinha de barriga pra cima. A gente não coloca o bebê de barriga pra baixo pra ensinar ele a virar. Por quê? Porque se ele não tem isso aqui pronto, ele vai forçar desnecessariamente. A Isa tá aqui, gente, Isabela Isolani, sigam ela. Abordagem Pickler, olha, com muita qualidade para esse desenvolvimento do bebezinho de 0 a 3 anos. Olhem ela, essa história de, como é que eles chamam? O americano. As linhas americanas, a Isa tava me explicando. Bunny Time, não lembro. Isa, você tá aí ainda, será? Essa história de colocar, desde tantos meses, coloca o bebê de barriga para baixo, para não sei o quê. Não precisa, gente, não precisa. Bebê, colo e lugar, né? Tummy time, isso aí, Bianca, tummy time. É uma linha americana, tá? As linhas mais dessas pesquisas, né, mais europeias, que são essas pesquisas do apego seguro, da abordagem Pickler, da Maria Montessori, eles mostram muito mais esse olhar de respeito a um desenvolvimento natural de autonomia da criança. Também fiz, Bianca, não se preocupe. Agora, sempre dá tempo da gente ir fazendo diferente, né? Então, a criança, por exemplo, ela é deitada de barriga pra cima, que é o que mantém o corpinho dela todo apoiadinho, sem estimular ela a forçar nada, tá? Sem sapatinho, né? Sem ficar colocando coisas de adulto na criança. O corpinho lá, não precisa ser um lugar mole, um lugar, né, tranquilo. Também não vai colocar lá no chão duro, no frio, gelado. Põe, né, uma mantinha ali, tranquilinho, um tapetinho, uma coisa. E ela tá ali. Ela tá o tempo todo, ela vai começar a mexer o pescoço pra olhar o que tá acontecendo em volta, ela vai ouvir tua voz, né? Você tá ali com ela, você tá vendo. Daqui a pouco ela vai querer virar para ver. O ficar de barriga para baixo é uma conquista linda da criança. E ela vai fazer isso quando o corpo dela estiver pronto para virar e erguer o pescoço. Nenhuma criança que não foi estimulada nesse tummy time, mas teve sim seus cuidados atendidos, não virou. Nenhuma. Você vai percebendo o seu bebê, você vai dando condições pra isso, né? O que atrai o bebê? A presença da mãe, a voz da mãe, o olhar de como a mãe tá confiante naquele bebê, que ele vai fazer tudo no tempo dele, porque eu tô dando as condições pra que ele faça, não estimulando que ele faça, entende, gente? O estímulo, ele vem desse ambiente seguro. Não preciso eu, agora é a hora de colocar. E daí quantas pessoas, conta pra mim, Bianca, eles não gostavam, eles choravam. Eu lembro que eu falava, mas meu filho não gosta, mas Joaquim chora, mas... Claro, a gente tá desconfortável. Criança sente conforto e desconforto. Criança, não, coloca só um pouquinho, não sei o que. Tá forçando, não tá gostoso, não tá sendo estimulado, tá sendo forçado.
Sentar. Segura a criança sentadinha, coloca. Não, ela vai sentar sozinha. Engatinhar. Coloca ela de quatro, apoia o pezinho pra ela. Não, ela vai engatinhar. Dê condições que ele vai fazer. Condições emocionais, condições físicas, ambiente, segurança, apego seguro. Eu posso ir, que se qualquer coisa, meus pais estão aqui. E não, ai meu Deus, eu tenho que ir porque ela tá me cobrando. Ai meu Deus, eu não consigo. Ai, mas ela tá querendo dizer que eu vá. Não é pensado isso, é inconsciente. Ele sente que a gente tá querendo algo dele que ele não consegue dar ainda. Desde pequenininho a gente começa a fazer isso, em vez de confiar que ele vai dar quando ele puder. Que tá tudo bem. Ficar, deixar a criança de pé, segurar na mãozinha para que ele ande. Não precisa segurar na mãozinha, ele vai levantar sozinho, você tá ali, ele vai andar quando ele quiser. Ficar colocando ele de pé, estimulando, você fica com as costas toda doída lá, andando com ele, não precisa, ele vai andar quando ele estiver pronto, porque ele vai sempre te copiar. Estimular que ele coma sozinho, ele vai comer sozinho, é só você deixar. Começou a hora da alimentação, BLW daí para mostrar o tanto de qualidade que isso traz na alimentação, que a criança faz sozinha, né? Não, eu preciso ensinar, eu preciso começar a colocar comida na boca dele. Não, ele vai pegar a comida, ele vai pôr sozinho. Deixa a criança ir fazendo no ritmo dela. Se meu filho começou o BLW lá com 6 meses, porque tinha que começar com 6 meses, será que ele estava pronto? Ele já sentava sozinho? Né? Ele tinha curiosidade pelo alimento? Começa a dar condições a partir do seu desenvolvimento dele, né? Desenvolvimento dele, não da data. Com 6 meses ele tem que começar a comer, com 7 meses ele tem que isso, com tanto tempo ele tem que andar. Se ele não tem que nada, você está ali dando condições ambientais, você não está comparando com nenhum outro bebê. Olha lá a Bárbara falando, gente, a Bárbara ela é oftalmologista. Esse lance de andar, inclusive, é trabalho de desenvolvimento ocular. Quanto mais a criança engatinhar, melhor, não pular etapas. Olha que legal. Tudo está interligado, né? Tudo está interligado. É exatamente isso. E olha que legal. Enquanto a criança está deitadinha aqui de lado, a gente não fica virando ela para ficar de pé, olhando para frente, né? Se ela tá apoiadinha em você no sling, é uma coisa. Ela tá aqui olhando coisas próximas também. Acho que isso também é o desenvolvimento ocular, não tem, Bárbara? Quando você vira a criança para frente, estimula ela a ver coisas longe, talvez a gente esteja estimulando a visão dela, algo que ela ainda não tá pronta. Eu já ouvi falar sobre isso, mas eu nunca tinha te perguntado, Bárbara, sobre isso. E é também a mesma questão do corpinho dela, né? As costas dela demora para conseguir ficar reta, apoiada em você virando para frente. Então continua virado para você. Ele vai conquistar esse sentar e virar para frente. Ele vai conquistar esse andar e enxergar mais longe, mais alto. Ele vai conquistando quando tudo está pronto. Nós não precisamos estimular nesse sentido, né? Não precisamos, gente. A gente precisa só respeitar, olhar, observar, admirar o desenvolvimento dos nossos filhos e deixá-los se desenvolver num ambiente seguro, confiando neles. A autoestima deles, a autoestima vai ser muito, né? Não vai ser minada, enfraquecida por nós. E a autonomia vai ser verdadeira. Eu conquistei o meu virar, eu conquistei o meu sentar, eu conquistei o meu andar. Eu não respondi ao pedido do outro. Eu não respondi. Ele ficava me segurando e aí minha perna foi fortalecendo. Não, quando ela estava forte, ela se ergueu. Eu consigo. Autoestima, autonomia, gente, é altamente impactada por isso. Tá? E é tão interessante, eu tenho 3 filhos hoje, né? E o Joaquim tem 7, foi meu primeiro, e eu tava super confusa, tava começando a estudar isso, mas ainda tinha 1000 coisas chegando de diversas linhas diferentes, e eu não sabia aonde me embasar pra saber qual que pra mim fazia mais sentido, e que eu realmente encontrava apoio científico e tal, então eu fiz com ele de tudo. Tinha vezes que eu não ajudava, tinha vezes que eu ajudava, ele, coitado. E a Martina já foi um pouco menos, e a Aurora já foi bem menos, e tudo isso, e outras coisas também são verdadeiras, né? Eu percebo hoje na personalidade deles o impacto de tudo isso já. Né, já vou percebendo. O Joaquim com 7 dá pra perceber bem, assim. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, o Joaquim eu fiz um BLW verdadeiro, respeitando o seu tempo, respeitando, né, tudo, assim, como o BLW diz. E pras meninas eu já fiz tudo. Tudo misturado ali, não dá tempo, enfia na boca, não sei o que, não vai dar pra dar uma leva, porque daí tinha o Joaquim pra atender, eu tinha milhares de justificativas na minha cabeça pra não fazer, respeitando realmente o tempo de cada uma delas, e também já vejo diferença. Nossa, na alimentação é muito diferente. A qualidade da alimentação, da relação do Joaquim com os alimentos, do seu conhecimento do corpo, de saciedade, de necessidades, muitas vezes, né, alimentares, com relação às meninas. Nossa, muito. Então, assim, se eu puder defender o BLW, eu defendo mesmo por ver resultados ali na prática. Mas
Também não é só uma escolha de técnica de introdução alimentar, tá, gente? É toda uma escolha de contexto familiar, questões emocionais. Tem gente que não consegue lidar com a sujeira e que daí fica estressada, começa a descontar na criança. Não é assim, tá? Tudo é complexo, né? Até essa questão de andar de carrinho, por exemplo. Olha, quem tá escolhendo carrinho aí pra comprar. Escolham carrinhos que virem pra mãe. Ah, ele adora ficar no carrinho olhando em volta. Não é que ele adora, gente. Ele tá ali, sabe? Às vezes ele fica... como é que fala? Que a criança fica até neutralizada das suas emoções, desconectada totalmente de si mesmo, porque aquilo é muito. As crianças mais frias nem vão chorar. As crianças mais quentes que lutam pelas suas necessidades muitas vezes vão demonstrar que aquilo é muito. Então, assim, carrinhos virado pra mãe. Ele não precisa ver o mundo ainda. Virado pra mãe. Ele vai estar conectado. Ai, mas quando ele fica no carrinho virado pra mim, muitas vezes ele chora, não sei. Sim, talvez ele não queira estar naquele carrinho, ele precisa de outra coisa agora. Só que vira pro mundo, ele para de chorar. Desconectou dele mesmo, sabe? Então tem tantas coisas que a gente vai entendendo que a ideia não é calar o choro da criança. É entender as necessidades para atendê-las de verdade, não simplesmente calar o choro, tá? Ai, Lid, que legal. Eu também estou estudando de tudo desde a gestação. E é difícil, viu? Quando eu acho que estou no caminho, descubro outra coisa. Ai, nem fale, Bianca. Nem fale. E é assim. Nós somos a geração que mais vai sofrer com isso, né? Mas se Deus quiser, nós somos os pioneiros com relação a essa questão das informações, né? E aí vamos desbravando esse caminho para quando os nossos filhos forem pais, eles já terem um pouco mais de facilidade, os nossos netos colherem frutos maravilhosos aí, né? Tudo bem, gente? Então, as dicas que eu dei aqui hoje, a dica principal, as duas dicas que eu dou aqui de seguir perfis. Gente, doutora Bárbara tá aqui, doutora.Bárbara Casotti. Ela tem muita informação, ela é oftalmologista, mas ela tem muita informação sobre o desenvolvimento do bebê, não só com relação à questão ocular, mas também sobre o desenvolvimento fisiológico, bioquímico, relações parentais. Ela é muito ligada nisso, ela tem um bebezinho lindo de 3 anos, e ela é super estudiosa também, tá sempre aqui com a gente estudando, minha amiga. E a Isabela Isolani também, ela é conectadíssima, super estudiosa, ela é terapeuta do puerpério, então para as mamães aí que vão ser mamães, muito legal, ela tem o sling terapêutico pro pós-parto, pra fase de puerpério, que é super desafiante, tá? Saibam, é super desafiante. E ela é estudiosa e da abordagem Pickler, ela apoia os pais, as mães com essa abordagem, então também sigam ela, tá? Isabela Isolani, Isa.Isolani, acho que é o perfil dela. Gente, um beijo então. Semana que vem a gente continua. Já estamos chegando na metade do livro, ó. Com essa segunda parte, que é sobre bases trêmulas e suas consequências, né? Tá bom? Quem ainda não conseguiu colocar em dia lá no YouTube, não tenham pressa, vão colocando no seu tempo. Quem sabe vocês conseguem assistir com os maridos, com as avós, com os pares que vão ajudar no cuidado com a criança, né? Eu conheço algumas avós que estão assistindo por conta, estão dando vários feedbacks lindos que elas estão começando a entender a sua infância, a sua vida hoje e ao mesmo tempo a sua dificuldade de ter lidado com os filhos dela e hoje com os netos, né? Querendo fazer diferente. Então, se vocês puderem também incentivar, compartilhar, que todos assistam. Eu tô cada vez mais apaixonada e maravilhada por esses conteúdos. Beijos, me inscrevam, contem comigo. Até semana que vem. Beijo, Mari. Até mais.